Muito bem, meus amigos, estão aí em mais um vídeo na web, em mais uma correção de direito previdenciário. Lembrando, aqui embaixo tem um link para você baixar a apostila de questões de direito previdenciário. E todos os dias, esse horário, a gente está aqui corrigindo uma questão para vocês. Lembrando, a cada 15 dias essa apostila é atualizada, novas questões são inseridas. E se você quiser, você pode enviar para a gente alguma questão de previdenciário que você tenha se deparado em meio aos teus estudos e você queira ver o comentário, a correção dela aqui conosco. Então vamos lá. A questão de hoje trabalha com uma situação hipotética e faz uma afirmação para a gente determinar se está correta ou errado. A situação é: um professor de escola particular, ele não exerce cargo efetivo no poder público. E esse professor foi nomeado secretário de educação de uma unidade da federação, e essa unidade da federação mantém o regime próprio de previdência social. E agora a afirmação. A afirmação é: nessa situação, desde o momento de sua posse, o referido professor passará a ser segurado obrigatório do regime próprio da respectiva unidade da federação. Então vamos lá. Claro, né? A gente traz a questão aqui para sugar todo o conhecimento que ela nos oferece para os estudos. Não para dizer se está certo ou errado, apenas. Então vamos para alguns pontos que essa questão nos auxilia aqui. Até porque certo e errado está nos comentários aqui do vídeo e também está na apostila gabarito, né? Então vamos lá. A questão nos oferece uma oportunidade de estudar uns conceitos básicos sobre o regime geral de previdência social e sobre o regime próprio de previdência social. Lembrando que esses dois aqui são os regimes que nós denominamos no Brasil como obrigatórios. Quer dizer que todo mundo que exerce uma atividade laboral remunerada no Brasil, ou ele está no regime geral ou está no regime próprio. Quando a gente fala de regime próprio, a gente está se referindo a todo aquele que faz parte de um regime estatutário. Então aqui ele está em um regime estatutário. E além disso, ele é detentor de um cargo público. Agora, é talvez interessante que a gente determine alguns pensamentos sobre isso. Vamos lá. O que é regime estatutário? O que é regime próprio? Regime estatutário é o seguinte: quando a gente fala em atividade laboral remunerada, quando essa pessoa, esse indivíduo, ele é contratado, ou melhor, nomeado para um cargo, esse indivíduo ele está regido por um conjunto de normas. Esse conjunto de normas que está estabelecendo a relação desse indivíduo é um estatuto. Não é, por exemplo, a CLT, que é o conjunto de normas que rege todo o trabalho. Quando a gente fala em trabalho privado, sobretudo quando a gente fala em empregado, né? Quando a gente fala em empregado, a gente pensa quais são as normas que estão regendo aquele empregado? Consolidação das leis do trabalho. Agora, quando eu falo nesse indivíduo aqui, detentor de cargo público, as normas estão num estatuto, não estão na CLT. Agora, dito esse primeiro entendimento, o segundo entendimento. O que é regime próprio? Regime próprio? Regime, sempre quando você vê a palavra regime, regime é um conjunto de regras. Quando alguém fala para você fazer uma dieta, vamos fazer uma dieta para emagrecer ou para engordar, né? Às vezes se refere a regime. Por quê? Porque é um conjunto de regras, um conjunto de normas. Agora,
Você já deve ter ouvido falar no regime jurídico administrativo. Também é um conjunto de normas que diz respeito à administração pública. Agora, o regime próprio de previdência social é um conjunto de regras que é próprio daquele ente e se relaciona à previdência social. Então, a gente poderia estar falando aqui, quer dizer que o regime próprio de previdência da União não é o mesmo regime próprio da previdência do Estado X, Y, Z? Exato. O da União é um. O do Estado é outro. O do município, se tiver, é outro. Cada um tem o seu regime, ele é próprio. Ele não é algo comum, ele é próprio. E eu acho importante esse entendimento, porque ele vai ajudando a encaixar algumas pecinhas numa reflexão mais complexa. Então, regime próprio, a gente está falando sim, alguém é detentor desse regime próprio. A gente pode falar, se referir, por exemplo, aos entes políticos, à União, aos estados, ao DF e aos municípios. Por que entes políticos? Ora, porque eles criam regras, né? Claro, esses caras aqui têm poder legislativo. Poder legislativo que cria a regra. Eles também têm poder executivo, que é o que administra. Eles têm poder judiciário, com exceção do município. O município não tem poder judiciário. Ele usa o poder judiciário do Estado. Mas esse é só um breve comentário. Para dizer que cada um desses entes vai ter o seu regime próprio. E aí, o Estado por exemplo, de Santa Catarina, vai ter um regime próprio do Estado de Santa Catarina. O Estado do Rio Grande do Sul vai ter o seu regime próprio. Ok? Ok. Tá. E quem é que faz jus a esse regime próprio? Bom, quem está abarcado por aquele ente. Aí podemos falar, por exemplo, né, de todos aqueles que fazem parte dos órgãos daquele ente político. Tem mais alguém aqui? Tem. Quando a gente fala em autarquias, essas pessoas que estão ligadas à autarquia, que são detentores de cargo público da autarquia, que passaram por concurso público, inclusive, essas pessoas fazem parte do regime do ente em que a autarquia está associada, está ali vinculado. Quando a gente fala em fundação, da mesma forma. Tá. Isso aqui é só uma oportunidade da gente rever alguns conteúdos e concatenar algumas ideias. Legal. E regime geral de previdência social é todo mundo, todo o resto. Toda a galera. E aqui é o escopo, o regime geral de previdência social é aqui que nós estamos nos referindo quando a gente fala. Esse é o coração do concurso do INSS, porque é aqui dentro que o INSS tem um papel. O INSS é uma autarquia e tem um papel de gestão aqui dentro, no regime geral de previdência social. Ele é uma autarquia? Sim. Então, aqueles aprovados para técnico ou analista serão detentores de cargo público. Inclusive, terão estabilidade após cumprir os requisitos e terão um regime próprio de previdência social. Legal? Tá. Então, aproveitando para ter essa primeira análise aqui sobre esses conceitos. Aí o segundo pensamento importante para a gente ter, o que aconteceu com esse professor? Veja, esse professor aqui, ele não exerce um cargo efetivo no poder público. Então ele não fez nenhum concurso público, ele não exerce nenhum tipo de cargo. Mas ele foi nomeado para secretário de educação de um estado. Ora, o governador de um estado, ele pode estabelecer pessoas com base no critério de conveniência e oportunidade para cargos de confiança dele, claro. Cargos de gestão, ele pode dizer, eu confio em fulano, eu confio em ciclano. E vão ter, eventualmente, alguns outros requisitos. Mas ele tem essa liberdade. E aí, qual é o regime que esse indivíduo estará estabelecido? Aí nos ajuda a compreender um outro conceito aqui importante, que é falar um pouquinho sobre o chamado cargo em comissão.
E a gente pode aproveitar e fazer uma reflexão sobre a função de confiança. E vai haver diferença nesses dois conceitos. Cargo em comissão, ele pode ter duas naturezas. O indivíduo que ocupa um cargo em comissão, por exemplo, o presidente do INSS. Por exemplo, né, aqui o caso do secretário, né? Eventualmente, esse cara pode ser detentor de um cargo público. Ou não. Quer dizer que pode alguém chegar a ser presidente do INSS sem ter sido técnico ou analista do INSS? Claro. Alguém pode ser presidente do Banco do Brasil sem ter sido escriturário do Banco do Brasil? Claro que pode. Alguém pode ser, eventualmente, um secretário de educação, como é o caso aqui, sem ser um professor da rede pública ou ligado à rede pública de alguma forma? Sim, pode. Então tem essas duas características. Um é aquele que ocupa cargo em comissão e é detentor de cargo efetivo. E aquele que ocupa cargo em comissão e não é detentor de cargo efetivo. O caso do nosso amigo aqui em tela, ele não é detentor de cargo efetivo. Se ele fosse detentor de cargo efetivo, pense, o cargo efetivo dele já teria a estabilidade. A estabilidade não é do cargo em confiança. A estabilidade seria do cargo efetivo. Mas nesse caso, ele não tem cargo efetivo. Então ele já naturalmente não tem a estabilidade. Porque o cargo em comissão em si, ele não possui a estabilidade. Quem vai possuir é eventualmente se aquele que exerce é detentor de um cargo efetivo. E por que eu trouxe aqui uma outra sigla pra gente, que foi a função de confiança? Pelo seguinte, ó. Eventualmente, pode... E aqui tem uma diferença muito grande. Enquanto o cargo em comissão ele tem essas duas vertentes aqui, o cargo em confiança tem apenas uma vertente. A função de confiança, ou melhor, tem apenas uma vertente. Para ter função de confiança, necessariamente precisa ter cargo efetivo. A função de confiança, ela se estabelece a partir de um cargo efetivo que vai receber eventualmente uma gratificação para exercer uma função que eventualmente seja de gestão. E aí você pode ter, né, o chefe, por exemplo, da Receita Federal ou de qualquer outro órgão, que nada mais é do que um auditor que recebeu uma função de confiança. E ele vai receber, claro, uma gratificação que amanhã, depois, ele pode deixar de ser esse chefe e deixar de receber a gratificação. A gratificação, tanto na perspectiva da função pública, quanto na perspectiva do trabalho, onde nós falamos na iniciativa privada, a gratificação ela pode ser retirada. Eu posso ter o vendedor de uma loja de shopping em que ele recebe uma gratificação para exercer uma função de confiança. Mas amanhã depois, eu quero que ele volte a ser vendedor. E aí ele volta a ser vendedor e eu retiro a gratificação. Pode acontecer isso? Pode. Isso acontece por uma questão da CLT. Agora aqui, quando a gente fala dentro do âmbito da administração pública, isso também pode acontecer. Claro que aí o instituto é outro. Então, aproveitamos aqui esse conhecimento para falar sobre esses institutos e eu vou trazer agora para a gente a Constituição no artigo 40, que é o artigo em que começa a tratar do regime próprio de previdência social.
dos servidores titulares de cargo efetivo. E aqui, lá no parágrafo 13, vai nos dizer o seguinte, ó, veja, ó, aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, que é o caso desse professor. Peraí, mas como ele pode ser agente público se ele não fez concurso público? Aqui já é um outro assunto que a gente poderia abordar. Por causa do tempo, eu vou ser muito sucinto. Mas agente público, ele é um grande guarda-chuva. E aí é um grande gênero que ele abarca diversas espécies. Uma das espécies é esse cargo em comissão que não tem cargo público. Ou seja, ele é fruto de uma livre nomeação e livre exoneração. Quer dizer que a administração pública livremente pode nomear e livremente pode exonerar. Nesse caso do professor, o governador trouxe ele como secretário de educação por critério de conveniência e oportunidade, livremente nomeou. E pode livremente amanhã exonerar. Porque esse cara não tem estabilidade. E para esse cara, que é ocupante exclusivamente de cargo em comissão, né? Esse agente público que ocupa apenas o cargo em comissão, que é declarado de livre exoneração e livre nomeação, a esse cara se aplica o regime geral de previdência social. Lendo o texto na íntegra, ó, ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou emprego público. Veja, aqui ele já nos trouxe mais algumas espécies que são do regime geral de previdência social. Quem é do regime geral? Ah, você sabe, todos aqueles que são regidos pela CLT. Tá, mas quem mais é regido pela CLT? Quem tem emprego público, quem eventualmente fez concurso para uma empresa pública ou para uma sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, ou a Caixa Federal, no caso de empresa pública, ou a Petrobras, no caso de sociedade de economia mista. Se fez concurso para uma fundação, para uma autarquia, aí é diferente. Aí vai ocupar um cargo público, vai ser um regime estatutário e vai ser um regime de previdência próprio, um regime próprio de previdência. Próprio de quem? Do ente a que aquela autarquia está vinculado. Quem mais está no regime geral? Detentor de mandato eletivo. Ah, o vereador, o deputado? Sim. Via de regra, ele está no regime geral. Ocupante de cargo temporário. Também estará no regime geral. Cargo temporário, nós tínhamos recentemente um exemplo nacional que ganhou grande destaque, que foi o concurso do IBGE. Volta e meia acontece esse concurso, ele é muito grande e são para cargos temporários. Também tem aqueles agentes que eventualmente são necessários, no caso da dengue, né? No caso, houve a contratação de temporários, eles também estão aqui abarcados pelo regime geral. E, enfim, o que nos interessa é o cargo em comissão. Então, aqui, artigo 40 da Constituição, parágrafo 13, e também está na Lei 8.213 de 91, no artigo 11, que fala sobre os segurados obrigatórios do regime geral de previdência, e ele fala daqueles que são vistos como empregados. E aqui na linha G, ó, ocupante, ó, servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, com autarquias, inclusive as autarquias em regime especial ou fundações públicas. Esses caras são vistos como se fossem empregados. E empregado, nós estamos aqui, ó. Quando falamos em empregado, estamos falando, vou trazer aqui pra gente num outro quadro. Quando falamos em empregado, estamos falando do regime geral de previdência social. E aí nós temos os segurados
obrigatórios. Lembra? Quais são os regimes obrigatórios? É o geral ou o próprio. Dentro do regime geral, tem os segurados obrigatórios. Quais são eles? Aqui nós temos os empregados. E esse cargo em comissão é como se fosse um empregado. Nós também temos, claro, o contribuinte individual, a trabalhador avulso, o empregado doméstico, o segurado especial. Nós temos 5 aqui, 5 segurados obrigatórios. E além disso, nós temos também o segurado facultativo, que também está dentro do regime geral de previdência social. Facultativo porque ele escolhe ser um segurado, né? É o ato volitivo dele. Enquanto o segurado, por que ele é obrigatório? Ele é obrigatório porque basta que ele exerça atividade laboral remunerado, que ele automaticamente já tem a sua filiação ao regime geral. Mesmo que o empregador, eventualmente, no caso do empregado aqui, né? Mesmo que o empregador não tenha inscrito, ele já está afiliado. E o facultativo, a filiação dele depende da vontade. Então ele precisa se inscrever e pagar a contribuição para poder estar afiliado ao regime. E paramos por aqui a correção, que eu sei que já foi um pouquinho além do tempo que costuma ser, mas é porque a gente realmente procura extrair o máximo de conhecimento das questões para trazer para você. A gente se fala no próximo vídeo, dá like aqui nesse vídeo, te inscreve no canal se não está ainda inscrito e pode baixar aqui embaixo a apostila com as questões e enviar para a gente caso você queira alguma questão de previdenciário. A gente corrige aqui no decorrer da semana. É isso, fiquem com Deus, um grande abraço, até daqui a pouco.